O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de enfermidade e doença. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai: o reino do céu está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Podem se assentar, vocês que aqui estão, por gentileza. Permitam-me, meus amados irmãos e irmãs, aprofundar um pouquinho com vocês nesta manhã sobre esta cena que nos é apresentada do livro do Gênesis como primeira leitura. Claro, por muitas questões pastorais, dentre elas a brevidade do tempo, a igreja teve que fazer recortes para ficar com o essencial dessa leitura. Mas vamos voltar um pouquinho na história de José. José era o filho mais novo de Jacó. Jacó era filho de Isaac, que por sua vez era filho de Abraão. José, em tudo, era obediente a seu pai. José tinha um carinho muito grande por seu pai Jacó. E isso causava nos seus 11 irmãos, porque Jacó tivera 12 filhos, uma profunda revolta, motivada pelo ciúme. E um dia, Jacó resolveu, como se diz, a última gotinha do balde no coração dos irmãos foi esta cena. Jacó resolveu presentear José com uma túnica muito bonita. E isso foi para os seus irmãos um motivo de profunda inveja. E aí então eles tramaram: nós vamos matar nosso irmão no campo. E aí eu quero ver se o nosso pai não vai nos dar atenção. Não é que Jacó não dava atenção aos seus 12 filhos. Eram os 11 que viviam como se não tivessem pai. Então decidiram matar José, mas Rúben falou: não, matar não, porque senão nós vamos ter que prestar contas do sangue do nosso irmão. Tinha uma cisterna, jogaram José dentro dessa cisterna e passavam ali mercadores, cambistas, e venderam então José como escravo. E esses mercadores levaram José para a terra do Egito. No Egito, José se tornou escravo. Mas ele tinha um dom que Deus lhe concedera: o dom da interpretação dos sonhos. E diante de um sonho do faraó, como no cárcere da escravidão, todos conheciam este dom de José, levaram então José para tentar decifrar o sonho do faraó. E a interpretação do sonho de José é justamente uma profecia que foi cumprida na leitura de hoje, que toda a região passaria por uma grande penúria e que por isso a terra do Egito, que agora tinha fartura, precisava se preparar para a penúria. E quando veio a penúria, claro, o faraó se convenceu disso. Quando veio a penúria,
O faraó então entendeu que José não era um qualquer. O colocou como membro da corte. Era um de seus conselheiros, governador do Egito. E então a penúria se espalhou por todo o mundo. E como o Egito tinha celeiros preparados, não passou fome, como começou também a vender alimentos para os povos vizinhos. Aí chega a cena que nós ouvimos na primeira leitura. Quando a penúria chegou na terra de Canaã, os 11 irmãos de José decidiram ir ao Egito porque ouviram falar que no Egito tinha comida. E como José era governador, a autoridade de vender ou não estava na mão dele. Chegaram então diante de José. E aqui está, né? José era hebreu, mas tinha que falar egípcio, porque estava como membro da corte. Então tinha um intérprete. Os filhos, seus irmãos, filhos de Jacó, falavam, o intérprete traduzia, José respondia e o intérprete traduzia para eles. Quando eles abriram a boca, José reconheceu que eram seu irmão. Pena que não apareceu aqui o final do capítulo 41 e os versículos de 8 a 16 do 42. Porque quando José ouviu, a voz lembrou a voz dos seus irmãos. E aí ele deu uma prova, perguntou de onde eles eram. E eles responderam: somos 12 filhos, mas um morreu, não está entre nós. E assim, mas um não está entre nós, não falou que morreu, né? E viemos para comprar alimento. José então decide pô-los à prova. Sabendo, José usa de esperteza e diz: não, vocês não são o que estão dizendo. Vocês são espiões que vieram aqui para descobrir o ponto fraco do Egito e assim o destruir. E eles começaram a jurar que eram, de fato, homens de bem e que somente queriam comprar comida. José então falou assim: vou colocá-los 3 dias na cadeia, no cárcere. Lembrando também o tempo que ele ficou no fundo da cisterna. E no 3º dia vocês vão me trazer o irmão mais novo. Se vocês trouxerem o irmão mais novo, eu vou confiar na palavra de vocês. E se não, vou tratá-los como prisioneiros de Estado. E aí então, diante disso, começa então a leitura que nós ouvimos, né? No 3º dia eles chegaram para José. E José responde: faça o que vos disse e vivereis, porque eu temo a Deus. E aí eles começaram a falar no idioma deles. Tá vendo? Agora nós estamos sofrendo porque nós cometemos um pecado lá atrás, matamos nosso irmão, e agora como nós vamos fazer? José estava entendendo tudinho, porque era na língua dele, né? E eles achando que José não estava entendendo nada. E aí Rúben disse, o que não queria que matasse José: eu não vos adverti dizendo, não pequeis contra o menino, mas vós não me escutastes. Agora Deus nos pede conta do seu sangue. José afastou-se e chorou. Vejam, aparentemente a gente pode pensar assim, né? O que isso tem a ver com a nossa vida? O que isso diz de nós? E mais, onde está Deus nessa história toda aqui, né? Porque é algo tão humano e relações tão humanas que até se confunde com as do tempo de hoje. Irmão que tem ciúme de irmão, irmão que vive brigando com outro por causa de um punhado de herança, gente que não se dá bem com o outro, outros que guardam uma profunda mágoa do acontecimento passado. Deus está nas entrelinhas. Vejam, os 11 aqui nós podemos até fazer uma metáfora entre esses 12 irmãos e os 12 que Jesus escolheu no Evangelho. Todos eles são iguais. Homens marcados pela profunda experiência da limitação, mas o que os apóstolos conseguiram fazer pela fé,
os irmãos de Jacó, e nós vamos ouvir isso ao longo da semana, os irmãos de José, e nós vamos ouvir isso ao longo da semana, vão conseguir fazer pela experiência da reconciliação. Deus está nas entrelinhas, porque aquele que era escravo agora se torna governador. Como que nós ouvimos no Cântico de Maria, ele derruba do trono os poderosos, eleva os humildes. Mas Deus está nas entrelinhas, porque não só na penúria, Deus continua guiando o seu povo para que não morra de fome, como faz com que seu povo seja curado interiormente. Anos se passaram, e a ferida que feriu profundamente o coração dos 11, era a mesma ferida que tinha ferido o coração de José. Todos tinham um coração ferido, porque não souberam lá atrás reconciliar-se e dar perdão. José chora um choro copioso, por ver que ainda no coração dos irmãos havia estima por eles, que os irmãos se arrependeram do que fizeram, mas não tinha forças para reconciliar, para reparar o mal que tinha feito. Aqui prefigura para nós, meus amados irmãos, o nosso choro contrito por causa dos nossos pecados. Quantas vezes aproximamo-nos diante da fonte do perdão, o sacramento da penitência, como esses irmãos de José, temos consciência do mal que fazemos, temos consciência do que estamos colhendo, é fruto das ações que nós fizemos, mas vem diante de nós uma profunda impotência, como se nós não tivéssemos condições de reparar aquilo que tanto mal nos faz, sem perceber que Deus une os caminhos, que a graça de Deus nos coloca diante da fonte onde pode curar todas as coisas. Hoje, olhando para José e para seus irmãos, precisamos pedir de Deus esta graça de uma profunda cura interior, de reconciliar-nos com a nossa história, enquanto ainda temos a oportunidade de olhar para ela e fazer diferente, de reconciliar com as pessoas que, ainda que não tenhamos matado fisicamente, matamos cá no nosso coração e nem queremos vê-la por perto, e perceber que a graça de Deus, mais cedo ou mais tarde, vai fazer unir bons e não tão bons, vai fazer reencontrar aqueles que amamos, mas aqueles que não queremos tão bem, para que deste encontro possa produzir vida e reconciliação, como foi o encontro dos 11 irmãos com José e como é o encontro dos apóstolos com cada um daqueles que eles encontraram no caminho, porque Jesus pediu justamente para que eles anunciassem isso. Vão e anunciem a conversão. A conversão que eu e você tanto precisamos vai partir do dia em que nós tivermos a coragem de voltar nas marcas das nossas histórias, auxiliados com a graça de Deus, para que Deus, com o bálsamo do Espírito Santo, cicatrize essas feridas, para que, liberando o perdão e dando a nós mesmos perdão, possamos não mais ser como os irmãos rebeldes de Jacó, mas como os filhos escolhidos por Jesus, homens que, apesar das suas fraquezas, foram transformados pela graça para anunciar que o reino de Deus está entre nós. É Ele, o Cristo, o Filho verdadeiro, jogado fora, rejeitado, mas que, como nós proclamamos na oração inicial, pela sua humilhação elevou os que foram decaídos. Ele é o novo José, que chora por nós, por nossa ingratidão, mas nos oferece o seu perdão e, mais do que isso, nos faz participar da sua realeza como escolhidos, como apóstolos, para anunciar para aqueles que estão com o coração ferido um tempo de graça e conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E com confiança de pé,
elevemos ao Senhor as nossas preces. A cada prece responderemos: enviai-nos, Senhor. Enviai-nos, Senhor. Senhor,